Olá todo mundo! Nesse vídeo nós vamos costurar juntos um vestido evasê com recorte princesa na frente e nas costas. Uma ótima opção para a primavera e também para o verão. Eu já cortei todas as peças do meu vestido. Começando pela frente, a gente tem aqui a saia cortada em evasê. Na parte de cima do vestido a gente tem uma peça central para frente, né, a frente central superior, e duas partes laterais. Esse recorte aqui arredondado que tem na nossa frente é o recorte princesa. E aqui na parte das costas a gente tem as duas partes da saia, que depois a gente vai unir com uma costura aqui pelo meio. Na parte de cima das costas a gente também tem o recorte princesa, assim como a gente tem na frente o recorte princesa, ele vai aparecer aqui nas costas também. Só não vou fazer uma abertura aqui para o zíper, então as nossas costas vão ser fechadinhas. O primeiro passo é costurar as partes laterais da frente na parte central. Então a gente vai posicionar encontrando essa pontinha aqui, tá? Direito com direito, e nós vamos alfinetar. Você pode também, se achar que vai ser melhor para você, que vai te dar mais segurança, você pode alinhavar. Ou se você já tem experiência, pode levar direto para a máquina sem nada mesmo, tá? Eu vou preferir não arriscar, vou colocar aqui os alfinetes para garantir que não saia na hora que eu estiver costurando. A gente vai agora para a máquina passar uma costura aqui nessa parte circular completa. Então nós vamos começar agora a costura, dando mais ou menos 1 centímetro de distância aqui da nossa borda. Não esquecer de começar e dar o retrocesso, no final da costura também o retrocesso. Depois que a gente já costurou aqui, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai posicionar essa parte mais pontudinha aqui e vai da mesma forma prender com alfinetes e costurar como a gente fez na outra parte. E aí depois que a gente terminar a nossa frente, vai ficar assim. O próximo passo aqui pelo avesso é passar o overlock aqui nas costuras. Se você não tem máquina de overlock, como a gente está costurando em malha, você pode passar 2 costuras em zigue-zague e depois uma costura reta. Isso, por ser malha, vai garantir uma maior segurança, porque é até comum que a linha se rompa em malha. Então, se você fizer essas 3 costuras, vai te dar aí uma segurança maior e é uma alternativa caso você não tenha a máquina de overlock, que é o mais indicado. Mas também, se você não tiver, tem como fazer. Então, depois que a gente passou o overlock nas costuras aqui no avesso, a gente agora vai passar um pesponto aqui, uma costurinha rente aqui pelo direito, para que essa costura que a gente fez aqui, essa sobrinha da costura, ela fique bem assentadinha por dentro. Então vamos lá passar na máquina. Ajeita a costura, tá, gente? Tendo certeza que ela vai estar toda para um lado só. Eu virei toda ela para aqui, para esse lado. Vou passar um pesponto segurando essa costura que tá por dentro. Vai ficar assim. Agora nós vamos para a parte das costas, que do mesmo jeito que na da frente tem a parte central e as partes laterais. Então eu vou pegar aqui uma das partes laterais e vou posicionar aqui direito com direito, e da mesma forma eu vou alfinetar aqui respeitando essa curvinha da peça, tá?
Esse tipo de recorte costuma assim dar uma diferençazinha, sempre dá a impressão de que a peça está crescendo, fica sempre sobrando alguma coisa, mas com paciência, ó, a gente vai conseguindo encontrar. No fim das contas não deve sobrar nada, tá, gente? Se alfinetar é muito difícil, como eu já disse, vocês podem alinhavar. No fim das contas está encontrando, ó. E aí vamos mais uma vez para a máquina de costura para fazer essa costura aqui de união na borda. Então tá aqui, uma das partes já foi costurada na peça, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Virei aqui a parte lateral para que fique direito com a outra peça. E vou da mesma maneira alinhavar e passar a costura igual eu fiz no outro lado. Então, gente, depois que as costas já tá assim, toda prontinha, nós vamos passar o overlock aqui nas costuras, tá? Então, quando eu falei que quem não tem overlock pode usar 2 costuras em zigue-zague e uma reta, a gente faz da seguinte maneira: vai passar primeiro um zigue-zague, depois passa outro de reforço e a mais ou menos 1 centímetro dessa costura em zigue-zague você vai passar a costura reta, para funcionar mais ou menos como um overlock, tá? Então vamos lá. Depois que eu passei o overlock, aí eu vou da mesma maneira que eu fiz lá na frente, eu vou passar aqui o pesponto pelo direito, tá? Para segurar essa costurinha que a gente fez com o overlock, tá? Também para ficar um detalhe na roupa. Então tá aqui, ó. Depois que a gente pespontou, tá aqui as nossas costas como ficam. Pesponto de um lado e do outro. Então, agora, gente, eu tenho aqui a peça das costas e a peça da frente. A gente vai colocar a frente sobre as costas, direito com direito, tá? E nós vamos passar a costurinha aqui nos 2 ombros. Então, eu vou prender com alfinete um lado. Depois o outro. Só uma dica, tá, gente? Normalmente costuma ficar sobrando tecido. Se você tá colocando a frente nas costas e tá sobrando um pouquinho, faça de um jeito que essa sobra, ela sempre fique pro lado da cava, porque aí a gente tem como aparar depois, certo? A sobra sempre pro lado da cava, ó. Nunca para essa parte de dentro, tá certo? Então vamos costurar. E aí eu já fiz a costura no ombro, já vou direto pro overlock fazer o acabamento aqui da costura do ombro. Então, gente, agora a gente vai fazer o acabamento da parte de cima do nosso vestido. Então eu tenho 3 tiras aqui. Essa maior vai ser o acabamento em viés, tá, do decote. Então eu cortei uma tira de 68 centímetros de comprimento com uns 4 centímetros de largura. Já essas duas aqui vão ser para as cavas, então elas têm 50 centímetros cada uma de comprimento, também 4 de largura, tá? Então eu vou pegar, começando pelo decote, e vou posicionar o direito da nossa faixinha aqui no direito da borda do decote, tá? Vou começar pelas costas para que quando terminar a nossa emendazinha aqui fique nas costas. Então eu vou posicionar aqui a borda do viés pela borda do decote e vou passar uma costura contornando todo o nosso decote. Se você quiser prender com alfinetes, tudo bem, mas eu vou tentar sem alfinetes, então vamos lá.
já tá aqui a minha tira que eu cortei já toda costurada na borda do decote do meu vestido. Só que eu vou fazer um pouco diferente do viés. Em vez de fazer isso aqui, dobrar e passar uma costura, que eu acho que ia ficar muito grosso, o que eu vou fazer é passar o overlock aqui nessa borda e simplesmente virar esse acabamento aqui pra dentro e prender com um pespontozinho aqui, bem fininho, rente ao decote, que eu acho que assim vai ficar uma coisa mais delicada, tá? Aí agora eu vou colocar o acabamento aqui pra dentro. Vou usar os alfinetes aqui prendendo o finalzinho do acabamento. Aqui tá o final do acabamento, mas a costura vai passar mais na borda. É só pra garantir que não saia, tá? Então, gente, chegou a hora de fazer o acabamento das cavas. Então, nós vamos posicionar essa borda aqui do viés, né, do acabamento, com o direito. E a gente vai passar com o direito do tecido, o direito da faixa com o direito do tecido. E a gente vai contornar também aqui toda a cava. E eu vou fazer isso com a peça aberta, porque eu acho que facilita bastante, tá? Pra gente depois virar. Então, vou posicionar aqui a fitinha do viés em cima da nossa borda da nossa cava, tá? Direito da faixa com direito aqui do tecido. E vou costurar. Como aqui eu não tenho nada para ir segurando o meu tecido, eu não estou usando alfinete, não estou usando nada, eu vou ter que ir aos poucos costurando e ajustando para ter certeza que essa costura vai realmente passar por cima, tá? Então aqui, ó, eu já costurei uma das bordas do meu viés, né, aqui na minha cava. Então agora eu vou virar assim e vou fazer uma dobrinha e depois outra, tentando passar por cima dessa costura que eu fiz. E assim eu vou fazendo ao longo de toda a cava, vou prender com alfinetes e depois a gente vai levar para a máquina para costurar. Então, a gente agora vai passar a costura prendendo essa outra parte do viés, ó, cobrindo essa costura que a gente fez aqui anteriormente. É importante que a agulha não passe tão na borda, tá? Mas que também não fique tão pro meio. Então, a gente vai tentar encontrar aqui o meio termo. Então, agora que eu já costurei o viés, vou só aqui aparar essas pontas que sobraram. Aqui também. Aqui só um pouquinho. Então, agora a gente vai virar a peça pro avesso. E nós vamos agora fazer a costura fechando as laterais, tá? As duas. Eu vou só igualar aqui. Colocar o alfinete. E já levar para costurar. E fechar a nossa blusa. A parte de cima do nosso vestido.
agora a gente vai passar o overlock aqui nas laterais da parte de cima do nosso vestido. Agora a gente tem aqui as duas partes das costas da saia do nosso vestido, a parte de baixo. Então a gente vai colocar uma sobre a outra, direito com direito, e nós vamos passar uma costura aqui no meio da saia, de cima a baixo. Aí agora eu vou fechar as laterais da minha saia. Então tô colocando as costas em cima da frente, vou costurar primeiro um lado, depois venho aqui e costuro o outro. Vamos começar por esse lado. Então, gente, agora a gente vai unir a saia à blusa. Eu tenho aqui a minha saia virada para o lado avesso na parte das costas, ó, essa costura aqui é a parte das nossas costas. E eu tenho aqui a blusinha que também tá pelo lado das costas, só que pelo direito, tá? Então eu vou vestir ela aqui dentro, passar aqui dentro, até encontrar aqui a linha da cintura. E vou alfinetar, começando primeiro pelas costuras laterais, que tem que ficar uma em cima da outra. E vou prender aqui com alfinetes. E depois é só fazer a costura ao redor de toda a cintura. Então tá aqui o vestido, gente, já com a saia e a blusa juntas, já unidas. E a última coisa que a gente vai fazer é passar o overlock aqui em toda a parte de baixo do nosso vestido e depois dar uma dobrinha assim, pra gente poder fazer a bainha do nosso vestido. Já está prontinho. Se você gostou, dá um joinha e se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades. Para mais dicas de costura, visite costurandosonhos.com.br. Não se esqueça de deixar seu comentário. Beijos e obrigada por assistir.